Pode tomar assentos, queridos. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 372 da nossa harpa cristã. Aleluia. E posso ir a Cristo, Ele me prestar. Vencerá.
nunca vacilar. Em Jesus firmados, nos expandirá a luz do Evangelho para libertar. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia! Quem, irmãos, em Jesus espera sempre vencerá. É difícil, é complicado, mas a gente vai vencer, porque Ele é conosco, Ele nos ajudará a vencer as dificuldades da vida, por maior que ela seja, Ele vai nos ajudar e nós vamos vencer, aleluia, esta batalha tão difícil, em nome de Jesus Cristo, que nos chamou e nos escolheu. Pai, Senhor. Ah, Senhor, 306, irmãos, da nossa harpa cristã. (306). Porque Deus nos concedeu o
agora, mora lá em cima no campo. Eu acho que não faz 10 minutos que ele chegou do trabalho, mas veio honrar a nossa presença aí conosco, aqui nesta noite. Gente, às vezes eu fico assim, às vezes triste, porque existe um grupo de pessoas que estão lutando contra esta obra. Existem pessoas que torcem que esta obra feche. Tem pessoas que passam aqui só para ver quantas pessoas tem, para dizer: toma aí, vai fechar, vai fechar. E pessoas até que já foram daqui, que são daqui, mas torcem para que esta obra feche. E eu quero convidar sempre os irmãos a nos unirmos contra isso, porque se a gente não se unir, fica difícil. Uma das coisas que eu estou pedindo aos irmãos é que, pelo menos, os cultos aqui na igreja, eu sei que para atender os pontos de pregação é mais difícil, porque às vezes tem culto longe, culto difícil. Por exemplo, quarta-feira, a irmã Eliane, ela estava no ciclo de oração, mas de noite estava lá no alto da Bela Vista. Então assim a gente vê que é cansativo. E geralmente eu dispenso as irmãs do ciclo de oração, porque eu sei que passar a tarde aqui e depois lá para cima, o alto da Bela Vista, eu fiquei muito feliz quando cheguei lá que vi a Eliane lá em cima. Eu disse: eu não acreditei, porque eu sei das dificuldades. Então assim, os pontos de pregações, eu sempre digo aos irmãos: quem puder ir, vá, porque eu vou estar lá. Eu vou estar lá e às vezes eu canto. E tem pessoas que dizem que o pastor se ferrou, está sozinho. Aí às vezes nem imagina que eu queria estar só. Aleluia. Sabe para quê, irmãos? Porque a gente vem numa luta tão grande. Olha, se você imaginar o quanto o diabo tem se levantado contra mim. Aleluia. Tem noites que eu não durmo. A noite de ontem mesmo foi uma noite muito difícil para mim. Não sei quantas vezes eu me acordei, dá aquele cochilozinho, acordava, dá aquele cochilozinho e acordava. E às vezes nesse culto é onde eu encontro a oportunidade de esvaziar a dor, o sofrimento, a angústia, aleluia, desprezo, a perseguição. Aí às vezes quando eu estou nesses cultos sozinho, aí eu canto 1 hora, 2 horas de relógio. Eu estou cantando, eu canto com tanta vontade, com tanta carne, porque eu sei que eu estou botando para fora a tristeza e a angústia. Glória a Jesus. Afetando na tristeza, né? É. Afetando na tristeza. Quando você me vê cantando muito, diga que o pastor hoje não está bem. Não está bem porque está cantando. Pastor hoje não está bem, porque está cantando muito. Mas é a forma, irmãos, que a gente encontra para vencer, para não entrar em uma ansiedade, numa depressão. Esta semana passada, para os irmãos terem uma ideia, eu saí com esse cacho, no carro de mão, e fui lá para a Praça da Bíblia cantar. Mas quando cheguei lá, a igreja adventista, ela estava dando um estudo lá. E eu disse: eu não posso voltar para casa, eu tenho que cantar hoje. Aí eu saí daqui, subi aquela ladeira com o carro de mão, fui na Coelho d'Água. Cheguei lá, já era umas 7h30, 7h40 lá. Aí botei o caixa e cantei até 9h. Para a glória de Deus. Sei que o diabo fica com mais raiva ainda. Sei que o diabo ele fica zangado, mas é só ele deixar eu quieto. Quando me importunar, ele sabe que o que ele vai receber é louvor no queimo dele. Irmão, é louvor no queimo dele, para ele não aumentar, mas quando ele aumentar, ele se estoura. Mas eu vou louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos cantar o 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em apesar da glória que no céu eu vou gozar. E eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou descansar. Eterna glória Cristo me comprou. No seu povo é um cordeiro que por mim quis respirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai puxar, da glória que no céu eu vou gozar. E eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. E Jesus, o rosto santo, no céu hei de contemplar. Omnidão, adorando, aleluia. Mas se um sublime canto que pra sempre vai soar, da glória que no céu eu vou gozar. E eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegando e a glória alcançar, vou ver Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Vou no céu gozar. Aleluia, amém. Mas o trabalho vai ficar com o diácono, nosso irmão Gibson. Ele vai dirigir o trabalho nesta noite. Depois a gente volta para trazer a palavra de Deus nesta noite. Salve, irmão, Pai do Senhor. Amém. Estou grato, meu irmão, a Deus, né, por estar aqui mais uma vez para nós adorar o seu nome, né? Como o nosso pastor falou, eu estava lá em Tamandaré às 7 horas, já estava lá 7h30 ainda. Aí a gente saiu de lá já mais 7h20, não sei. Eu mandei até uma mensagem para ele, eu cheguei agora, não sei nem que hora foi. Então eu cheguei, mas vim querendo mesmo vir do trabalho. Né? Desde ontem que eu estava com esse desejo de vir agoniado. Ele, eu vou chegar lá. Acredite, irmão, nem tomar banho eu tomei. Cheguei em casa, botei a roupa, botei uma coisa e vim. Às vezes eu vejo assim, irmão.
Às vezes é a gente que tem que querer mesmo. Para Jesus. Porque se a gente ficar, Jesus me dá força, não sai do lugar, não tem como. Eu acho que tem coisa que é a gente que tem que determinar mesmo e vir fazer a obra do Senhor, né? E Ele vai nos ajudando, né? Vai nos confortando. Vamos ficar de pé, irmão. Com a permissão do nosso pastor, vamos fazer a leitura que ainda não foi feita. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que tenhas desconhecimento. Sabei que, quando eras pagão, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraído para os ídolos do mundo. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é otorgada a fé, e a outro pelo único Espírito dons de cura, e a outro poder para operar milagre, a outros profecia, a outro discernimento de Espírito, a outros variedade de língua, e ainda a outro interpretação de língua. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas as ações e eles a distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Amém? Amém. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, né? Vamos ouvir o nosso Carlos, que vai fazer a oração pela palavra do Senhor. Mais uma vez, Senhor, aí faleceu. Amém. E vamos orar para Deus se continuar conosco, né? Vamos abençoando, para que essa palavra chegue confortando, animando e restaurando a nossa vida, porque a palavra de Deus é fogo e matéria que merece o quê? A paz. Vamos orar. Então, quem orar para os irmãos que chegaram aqui à noite, ninguém sabe o que aconteceu, né? É a igreja e eu moro para ir aqui, mano. Eu moro para ir aqui, mas sair de casa eu não gosto de chegar, até que eu daqui a parte mais dele, para um trabalho de casa do Senhor. Eu não vou para ir para casa, eu vou chegar com 5 minutos ou semana em cima da hora. Aí eu chego no mês, deixa 7h20 aqui. E irmão, eu estava da minha esposa, sempre conversa. Quando a gente está na hora do homem, trabalhando para o homem, trabalha na dia, hoje eu chegava adentado, chegava o médico não dizia lá, vocês têm 15 minutos atrasado para tomar banho, trocar de roupa, para ninguém se correr. E eu chegava sem bagagem, sabe? Não mais. Agora, para trabalhar para Jesus, aquele que comporta, aquele que dá vida, aquele que dá mente, aquele que perdoa, aquele que volta, aquele que prepara para o céu, eu vou chegar atrasado na hora do céu. Isso não é bom. Mas a gente lembra que a fraqueza do homem é diferente, né? É muito, o corpo do homem é diferente do Espírito Santo. Então vamos orar para aquele que foi em casa, para aquele que não deu chegar, por aquele que ainda não pode vir no caminho, né? E ninguém sabe que Deus desperta depois para ele
permaneça por parte da obra do Senhor. Assim oramos, meu Deus. Meus irmãos, Senhor, meu Deus, nosso santo e maravilhoso Jesus Cristo, papai, neste momento, nesta hora que se aproxima desse tempo, meu Deus, reunimos aqui para orar, para glorificar, para exaltar, para pegar a tua palavra, meu Deus, para fazer a tua vontade, Deus. Permaneça por nós, esse é o nosso louvor, o nosso sacrifício, Senhor. E despede os teus filhos que estão em casa, aqueles que estão no hospital, e cada um tem um processo diferente do outro, Senhor. Só o Senhor que conhece e podemos conhecer o suplicamento do teu povo. É que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu filho Jesus, aquele que eu vive e querer, não reino para todos sempre. Amém. Amém. Meu irmão, vamos ouvir a irmã Ebenezer louvar o Senhor. Da palavra. Aleluia. Pode levantar para ele. Deus, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta.
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença descer. Sou eterno dependente, ser humano carente. Estou de novo aqui e quero ter poder. Ainda pra te servir, Jesus, até explorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui também, né? Não sei se o nosso pastor está sabendo. Também quero agradecer também pela oração da igreja, né? Que a mãe do meu filho, ela vai vir já para casa, amanhã já, né? Mas não sei como é que vai ficar esse problema da hemodiálise, que se vai ficar fazendo, mas pelo menos já teve arrumou um lugar para aqui mais perto, aí vai ficar indo, fica fazendo, se eu não me engano, mas vai ficar indo e o papai vai ter vida nessa semana. Né? Mas pelo menos já vai estar em casa, já é uma calma até para o menino mesmo, porque ele brinca muito com ele, de vez em quando ele fica na mente dele, né? Mas Deus já está começando a trabalhar e Deus vai dar um rim novo, 2 rins novos a ela, em nome de Jesus. Eu creio que ele vai fazer um milagre, né? Está tudo no controle de Deus, né? Então, esse é meu agradecimento e resultado também das orações dos irmãos, né? Nós vamos ouvir, irmão, o hino pela a esposa do nosso irmão Malaquias, logo após a nossa irmã Liz. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que me ajudem para o ensino aqui comigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Deus está. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você pensa, está tudo terminado. Aleluia. E que
Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Das nossas bênçãos hoje aqui. Vamos aproveitar, irmão, vamos fazer a oração pelo dízimo e oferta. Pela nossa irmã, mãe do Rosa. Sentado mesmo. A senhora, muito justo e eterno Deus, queremos te pedir, Senhor, a tua graça, o teu amor, sabendo que, ó Deus, que cuida de nós, Senhor, tu nos dás, Senhor, de graça, o sol, a lua, o frio, o calor, tu é o Deus que acalenta, tu é o Deus que está cuidando do teu povo. Então nós te pedimos que tu abençoe, Senhor, esta cidade, teus filhos, meu Deus, que tu emprego, que tu possa abrir, Senhor, que tu possa abençoar, Senhor, para que eles possam abençoar a tua obra. Estenda as tuas mãos, Senhor, maravilhosa, continua nos dando graça e força para nós prosseguir na caminhada, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui no Salmo 46. Salmo 46. A minha Bíblia era muito pequena, muito pegadinha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor do exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor do exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Agora eu vou louvar aqui. Eu estou rouca comigo. Nunca vi Jesus. Mas eu vou louvar. A gente vive, por favor. O clarim já nos alerta. Nossos corações despertar, pois a vida é certa de Jesus, e meus anjos
Perpétuo salvestais, foros de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos. Aleluia. Que esse irmão continue orando pela minha família. Glória a Deus, irmão. Deus já nos falou através da sua louvor. E agora nós vamos ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos. Graças a Deus por tudo quanto Deus ele tem feito nas nossas vidas. Irmão, tem pessoas que são tão importantes para nós que no dia que vem a gente fica com falta de Eloá. Eu sinto falta de Eloá. Quando ela não vem, ela faz falta aqui no culto. Hoje o irmão Malaquias também chegou às 7 horas da noite do trabalho, ainda veio aqui e ficou por aqui. Eu disse ao irmão Malaquias, ele disse: acho que vou para casa descansar, tem quase uma hora, irmão. Vá, porque ele trabalhou o dia todo e não foi trabalho de brincadeira, não, foi trabalho pesado. E disse: não, vá para casa que eu vou ficar por aqui. Se não chegar ninguém, eu vou orar, porque eu já estava decidido a dobrar o joelho e orar até Jesus mandar parar. Mas chegou a irmanice e o nosso irmão Cláudio, e a gente deu continuidade ao trabalho. Depois chegou a irmã Mariana, o irmão Rix, e a gente fez a obra de Deus. Quero contar mais com a presença dos irmãos para a gente não parar, irmão. Diabo quer que a gente para, mas eu vou conversar no circulação com os irmãos para nós nos unirmos, fazendo uma função maior. Para quem passar a olhar e dizer: olha, não vai fechar não, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos estudando um texto lá de Jeremias, capítulo de número 18, quando Deus manda ele descer à casa do oleiro. E Deus disse a ele: lá você vai ouvir a minha voz. E na casa do oleiro, irmãos, nós aprendemos que a gente sabe que vai ser usado, independente de qualquer coisa, porque às vezes a gente começa a olhar para nós mesmos e achar que a gente não temos capacidade. A gente olha para a gente e diz: mas eu não sei cantar, eu vou fazer o que é lá em cima. Mas Deus, Ele recebe o que você faz com muito amor, com muito carinho. E nesta passagem a gente observa que na casa do oleiro a gente vai ser usado, porque a Bíblia diz que o oleiro ele estava fazendo o vaso, mas quando o vaso quebrou, ele não desistiu do vaso, ele tornou a fazer um outro vaso conforme ele quis fazer. E na casa de Deus não é diferente. Na casa de Deus a gente tem convicção e certeza de que nós vamos ser usados, mas a gente precisa entender que na casa de Deus a gente precisa se adequar ao sistema da casa de Deus. Eu achei muito bonito a atitude da nossa irmanice, quando ela veio conversar conosco. Ela disse: como é a doutrina daqui? Como é que eu tenho que proceder? Como é que eu tenho que fazer? Então conversamos e até hoje, irmã, isso tem sido uma bênção. A gente não tem o que falar.
utilizado para se tornar um vaso para ser usado. Glória a Deus. Tem sido uma bênção, gosto dos louvores que a senhora entoa, porque a minha linguagem, que eu gosto de louvores antigos, eu gosto do... Eu só canto louvor antigo. Então assim, é algo bonito e a igreja gosta, a igreja recebe. Então, não se preocupe, mas eu não canto com playback. Mas eu não canto. Mas Deus, irmãos, Ele não recebe louvor com playback. Deus recebe o verdadeiro louvor. Ele não está interessado se eu canto bonito ou se eu canto feio. Não. Deus está interessado se eu estou fazendo para Ele ou não. Porque quando eu faço para Ele, Ele recebe. E quando eu faço para Ele, Ele recebe. E quando Ele recebe, às vezes eu fico observando Deus, assim, pensando em Deus. Aí às vezes tem irmão que está cantando um hino aqui, aí começa as críticas da igreja aí. Eita, que hino feio. E por que botar ele para cantar? E por que botar ela para cantar? E por que? Começa as murmurações da igreja. Mas lá no céu, Deus, Ele abre um sorriso aqui. E se alguém perguntar a Deus, por que é que o Senhor está rindo? Ele vai dizer, porque é para mim isso aí, ó. Esse louvor aí é para mim. E se alguém disser a Ele, mas Deus, mas não está bonito, Deus vai dizer, como? Você consegue cantar mais bonito que isso? Porque Deus, irmãos, Ele não está preocupado com a melodia, Deus não está preocupado com o arranjo, Deus, Ele não está preocupado, aleluia, com a entoação. Deus, Ele escuta o que o seu coração está oferecendo para Ele. Deus, Ele escuta o seu coração, e o seu coração está bonito. Talvez a voz não saia bonita, mas o coração sai bonito. Aí Deus fica lá do céu, recebendo com maior prazer. Não tem aquele perfume que a gente bota aí e às vezes quer se deliciar. Ai meu Deus, que coisa gostosa. Deus faz isso lá do céu. A Bíblia diz que como fumaça. Tem uma coisa, irmãos, que Deus, Ele quando mandou Moisés fazer a oração de incenso, Deus disse a Moisés, eu quero que você pegue 3 especiarias aromáticas. Eu quero que você pegue o galbo, o estoraque, o gálbano e o onixa. Diz que o estoraque era extraído de uma resina de uma planta que colocava para fora aquela resina. O gálbano, ele era tirado de um trituramento de 2 plantas. Mas o onixa, ele era tirado de um molusco lá no fundo do mar. Então, essas 3 elementos, essas 3 especiarias, Ele mandou com que Moisés juntasse e fizesse um perfume, segundo a ordem do perfumista. E ele disse, olha Moisés, tem que ser temperado, tem que ser puro, tem que ser santo. É para mim. Ele disse a Moisés, o único que fizer, será estipado, será morto. Porque é só para mim, ninguém vai usar. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus, eu gosto de usar essa palavra, se é uma coisa que Deus é egoísta. Se Deus tem egoísmo, é egoísta em alguma coisa na glória dele. Ele diz, a minha glória eu não dou ela a ninguém, pode pegar o que quiser, mas a glória é minha. Daí eu não dou para ninguém não, a glória é minha. Então, na casa de Deus, a gente tem que entender que a gente vai ser usado, porque o vaso foi usado, o vaso não foi feito para ficar. Não, Jeremias começou a observar o vaso e disse que o oleiro fez conforme ele desejava fazer, para usar. E meditando no livro de 2 Timóteo,
nós vemos o apóstolo Paulo, ele falar sobre a conduta a seguir com aqueles que afastam-se da sã doutrina e da pureza cristã. Então, o vaso, ele para ser usado, eu disse aos irmãos, que ele tem que passar por um processo. E esse processo, o apóstolo Paulo, ele traz como uma conduta que a sã doutrina impõe para o crente. Essa mudança, o que Jeremias ele quis dizer lá no seu livro, no versículo 18, ele quis dizer que o vaso ele tem que passar por uma transformação, por uma mudança. E o apóstolo Paulo ele diz que essa mudança ela é a conduta doutrinária na pureza cristã. Ele não pode mais ser como era antes, porque tem crente, irmãos, que às vezes aceita o evangelho, mas a igreja tem que se adaptar a ele. Não, mas eu sou crente, mas lá no mundo eu fazia isso, então eu vou continuar fazendo. Não, eu bebia lá, não bebi, mas eu vou tomar champanhezinho, eu vou tomar uma cervejinha sem álcool. Mas lá eu usava isso, aqui eu vou usar também. Mas lá eu fazia, aqui eu vou fazer não. O vaso, ele tem que passar por uma transformação. E é melhor o vaso passar do que o oleiro pegar o vaso. Porque o oleiro sabe como fazer. O irmão Ibson estava pregando aqui essa semana e estava dizendo que às vezes tem que pegar o vaso e botar na peneira. Porque tem que tirar pedra, irmão, tem que tirar impureza. Então o apóstolo Paulo, ele diz que a conduta que o crente deve seguir é essa doutrina e a pureza cristã. Então tem que ser diferente, irmão. A gente não pode andar igual ao mundo, não. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias, outra vez verei a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando é um novo crente, quando é uma pessoa que está chegando, a gente tem que olhar direitinho, tem que ir devagarzinho. Mas como já é um crente que está aqui dentro da tenda, crente que está no Evangelho, crente velho baibado, aí de repente quer viver o que o mundo vive. Paulo disse que o que a gente aprendeu, a gente tem que pôr em prática. Ele disse: o que de mim aprendeste, confia ao homem sincero. Aprendeu. Lá no livro de Hebreus, o capítulo de número 10, tem um versículo que eu gosto muito desse versículo. Hebreu, capítulo 10, e o versículo 32. Veja quão lindo é esse versículo. Leia, irmão Wilson, nessa versão aí. Hebreus capítulo 10 e o versículo 32. Eu vou ler nessa versão e o irmão Wilson lê na outra versão. Diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. E aí, nessa versão, veja bem: lembrai-vos, porém, dos dias passados. Em que depois de seres iluminados, 10 e 12, 10 e 32. Sim. Lê aqui no papel. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serem iluminados, suportaste uma grande aprovação e sofrimento. Irmão, eu tenho que lembrar dos tempos passados. Eu não caí de paraquedas na igreja, não.
Não, você não caiu de paraquedas, não. Aí ele diz: lembrai-vos dos tempos passados. Você lá, você não suportava tanta coisa. Lá você não era diferente. Ah, mas lá era outro tempo. Não, o tempo é o mesmo. Ah, mas lá não era outro Deus. O Deus é o mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele nos chama a nos lembrar de que éramos, Jesus era velho, não prestava para nada, mas fomos transformados, suportamos a aflição, suportamos tanta coisa. E por que eu vou mudar? E por que eu vou me adequar ao mundo? Aí eu tenho que passar por esse processo. Então o vaso, ele para ser usado, ele tem que passar por um processo. Aí no livro de 2 Timóteo, acompanha aí para a gente ler, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo de número 14, para a gente seguir meditando na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, o versículo de número 14. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vadias. Isso não produz nada de bom. Eu 15. E serve tão somente para perverter os ouvidos. Procura isto sim. Apresenta-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Leu 19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo. O Senhor conhece o selo e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Veja que coisa linda. O apóstolo Paulo, ele diz, no versículo de número 14, ele traz essas coisas à memória. Observe que em todos os termos, o apóstolo Paulo, ele não quer que nós esquecemos de quem éramos. Por isso que eu citei aquele versículo de Hebreu: trazei à memória o tempo que você era iluminado. Aí ele diz aqui, ó: trazei essas coisas à memória, ordena-lhes diante do Senhor, que não tenhas contenda de palavras, que para nada aproveita, senão para a perversão dos ouvintes, ou seja, para perverter as pessoas que ouvem. Aí ele diz no versículo de número 19: todavia, o fundamento de Deus fica firme. O que Deus quer de nós, irmãos, é firmeza. O que Deus quer de nós é pés fixados no lugar. Eu acho muito lindo o Salmo 40, quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Só não, o salmista diz: Ele me tirou de um charco de lodo, lá no poço horrível. Mas somente fez isso não. Ele disse: Ele me tirou, Ele me firmou, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou o meu braço. Ele não só colocou, irmão. Deus, ele não coloca, aleluia, em cima da pedra e deixa lá, não. Deus, ele coloca em cima da pedra, mas firma o passo dele. Porque pode cair, não está em cima da pedra, o cara cair de costa. Mas Deus disse: não, você vai ficar aqui, firma aí. Está seguro? Está pronto. Agora vamos seguir. Então o fundamento de Deus é que nós fiquemos ou vivamos firme, tendo essa garantia, este selo, a proteção de Deus. Porque, irmãos, aleluia, o mandamento de Deus não é coisa de brincadeira não. Tem pessoas que estão brincando, mas não é brincadeira não. Observe, todavia, o fundamento de Deus é ficar firme e ser selado. Não pense a você que Deus vai deixar você aleatoriamente por aí, não. Alguém vai olhar, vai zombar,
Tem pessoas que estão mexendo com crente, irmão, não está sabendo, não está se metendo. O mundo tem um negócio que diz, tem pessoas que dizem, eu não gosto de fazer negócio com crente. Já ouviu isso? Eu não gosto de fazer negócio com crente. Porque às vezes quer fazer errado. E o crente não faz errado. O crente não vai trocar dizendo que essa pilha está boa. Não pode comprar que está boa. Aí o cara compra, leva para casa, está novinha, está boa. Aí leva para casa, bota no raio e não pega. Porque está seca já. Então o crente não faz isso. E se o cara fizer isso com o crente, ele vai dar para ele só. Você me disse que essa pilha estava boa. A pilha está boa, então eu não vou querer mais. O negócio com você tem que ser negócio. Até porque crente não vive de troca. Então, muitas vezes a pessoa chega para vender, né? Aí o crente diz, mas está boa, viu? Está boa, tá. Ó, está boa, tá. Olha, você disse que está boa. Não está boa, mas não quero mais não. Então o negócio de crente com... Não é bagunçado não é nojento não. Crente faz tudo certinho. Então o apóstolo Paulo, ele diz, o Senhor conhece os que são seus. Não pense você que Deus não lhe conhece, Deus lhe conhece. Você está andando por aí e Deus está dizendo, ali é meu. Aí o diabo chega às vezes e quer comprar você por qualquer coisa ou vender você e dizer, não vai vender o que é meu, é meu, pai. Olha o selo aí, ó. Olha o selo aí, ó. E o selo é o Espírito Santo. Selo nesse contexto não é o batismo. Porque é uma coisa que a gente precisa distinguir. Selo não é batismo. Selo, aqui nesse contexto, é o Espírito Santo. Quando o homem aceita o Evangelho, ele recebe o Espírito Santo. Lá no livro de João, o capítulo de número 20 e o versículo 22, veja se aí. João 22, 20 e 22 de João. Veja o que é que diz a palavra de Deus aí. Tendo dito isso, soprou-lhe sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Veja mesmo que coisa. Os discípulos passaram quantos anos com Jesus? Quantos anos os discípulos passaram com Jesus no ministério? Não, só no ministério. Jesus começou o ministério dele quantos anos? 30 anos. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos. Então os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Mas não viu o Espírito Santo. Veja bem, 3 anos com Jesus, eles não tinham o Espírito Santo. Porque eles tinham o próprio Jesus. Não tinha necessidade de ter o Espírito Santo, porque eles tinham Jesus. Jesus diz a eles, eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês não. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar outro Consolador. E o termo aí, outro, no original, quer dizer da mesma espécie, da mesma essência. É do mesmo pote. Não é água diferente não. Então observe que Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar outro Consolador para que esteja com vocês. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus morre, Jesus vai para o céu, volta. Porque quando Jesus ressuscita, irmão, Jesus diz o que é o ladrão. Hoje mesmo, ali acontece a mudança do paraíso para o terceiro céu. O paraíso, ele sai daqui da terra e vai para o terceiro céu. Acontece essa mudança. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas uma das coisas importantes, quando Maria vai tocar em Jesus, o que é que Jesus diz a ela? Observe que ela diz, não me detém, não me toque. Sabe por que Jesus estava dizendo aqui na Maria? Maria,
Você sabe quanto tempo Deus está esperando por esse corpo aqui? Desde a fundação do mundo. Irmão, Deus viu o corpo de Moisés, e quem se apitou Moisés foi ele. O corpo de Elias, transladado, Deus viu, mas um corpo. Deus viu o corpo de Moisés, Deus viu o corpo de Elias, Deus viu o corpo da filha de Jairo, Deus viu o corpo de Lázaro, com a tia de morto, Deus viu muitos corpos que voltaram a viver, mas um corpo que voltou a viver para nunca mais morrer, é inédito para Deus. Se Adão tivesse comido da árvore da ciência do bem e do mundo, da árvore da vida, ele voltava a ter um corpo especial. Por isso que Deus expulsou do jardim. Então Deus, Ele sabia que Jesus ia nascer, ia morrer, ia ressuscitar, mas Ele ia ressuscitar com um corpo bondoso que nunca mais ia morrer. E esse corpo era inédito para Deus. Então Jesus disse a Maria: ó, Deus está esperando por isso desde a fundação do mundo, que é o primeiro que vai tocar nesse corpo é Ele. É Ele que vai tocar, é Ele que vai apalpar, é Ele que vai abraçar. E a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele vai à presença de Deus. E lá estava uma festa tão grande hoje, esperando Jesus. E quando Jesus adentra, parece que eu estou vendo. Vamos encenar. Deus sentado no trono, rodeado de anjos, aquela comitiva assim, ó, de anjos, aquela ornamentação bonita esperando Jesus. Aí de repente o céu se abre, Jesus entra. Eu estou ensinando. Aí Jesus vem entrando. Quando Jesus vem entrando, aí Deus se levanta do trono, vai lá. Aí Jesus disse: olha aqui, meu pai, o povo que o Senhor estava esperando por ele. Aí Deus começa a palpar e abraçar. Aí Jesus disse: eu venci. Aí a Bíblia diz lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz: por causa disso Deus o exaltou de sobremaneira, dando a ele um nome que é sobre todo o nome. E diz que no nome de Jesus se dobra os joelhos do céu, e da terra, lá no inferno, e toda língua confessa que Ele é Senhor. Então quando Ele ressuscita, quando Ele vai da presença de Deus, que Ele agora vai se apresentar aos discípulos, aí a primeira ação de Jesus para os discípulos é disse: o que foi que eu prometi a vocês? Eu não prometi a vocês o Consolador, não foi? Foi Jesus. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Aí assopra. Aí eles recebem o Espírito Santo como selo. Está entendendo agora? Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós levantamos a mão, que aceitamos o Evangelho, que alguém ora por nós, a gente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. É diferente do batismo, é diferente dos frutos, ou do fruto do Espírito. Porque alguém quer fazer essa junção, mas não existe essa junção. O Espírito Santo, ele opera de 3 formas na vida do homem. Primeira forma é salvífica, ele salva o homem. A segunda forma é frutos. O homem era ruim, ele agora não vai poder mais ser rico, agora vai viver em paz. Ele só vivia na guerra, mas quando ele aceita o Evangelho, ele vai viver na paz. Ele vai começar a produzir fruto. Aí o apóstolo Paulo diz que a gente tem que produzir fruto de arrependimento. As pessoas têm que ver. Porque tem crente, irmãos, que as pessoas estão olhando para ele, não estão vendo o fruto dele, não. Não, ele é o mesmo mediante, não tem diferença não, não muda não. Aí olha para ele, mas ele não permite, né? Rapaz, esse irmão não está numa benção, aí por que ele agora está assim? Aí a gente vê na rua, está lá, vestindo-se de todo jeito, andando de todo jeito, conversando de todo jeito, vivendo de todo jeito. É cristão. Não é o mesmo não. Não é o mesmo mais não. Por quê?
fruto, e o homem tem que produzir fruto de arrependimento, irmão. Aí não quer dizer que ele tem que se arrepender todo dia, não. É as pessoas que têm que olhar e ver que houve um arrependimento, que houve uma mudança na vida dele. Aí ele era ruim, mas ele agora passa a ser bom. Ele só odiava o povo, aí ele agora começa a amar. Por quê? Porque ele começa a produzir frutos de arrependimento, mas também tem o Espírito Santo como revestimento de poder, que é o batismo. Então essas três ações do Espírito Santo na vida do homem, ela é constante. Aceitou o Evangelho e foi selado pelo Espírito Santo, vai produzir fruto do Espírito Santo. Aí lá na frente ele é revestido pelo Espírito Santo de poder. Aí começa a produzir fruto de arrependimento, começa a crescer. Então o vaso, ele para ser usado, ele precisa passar por esse processo de salvação, de frutificação. Aí depois ele vai receber a virtude do Espírito Santo que vai vir sobre a sua vida. Então, irmãos, próxima semana a gente já vai falar diretamente do vaso, porque o apóstolo Paulo, ele diz nesse livro de Timóteo, veja o que é que ele diz. Veja o que é que ele diz aqui, ó. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e barro. Olha, pode desprezar o vaso porque ele é de pau? Uma hora ele vai mudar. E a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Quem entra na igreja e como a gente deve aceitar as pessoas. Como a gente precisa ver as pessoas. Porque às vezes são vasos de ouro, de ouro. Aí alguém não quer receber o vaso de prata, não tem vaso de ouro. Não quer desprezar. Tem dois sentidos aqui para esse vaso de ouro. Tem um vaso de ouro que alguém olha e pensa que porque tem dinheiro é vaso de ouro, não, e as pessoas querem tratar essas pessoas com ouro da igreja. Alguém importante, tem dinheiro, tem carro, e é um perigo muito grande. E Deus permita que nós, enquanto pastor, a gente nunca se deixe ser levado por esse espírito de engano. Porque o camarada tem carro, ó, só para o senhor tem quantos carros? Um carrinho de mão. Mas o senhor está sentado aonde? O senhor está sentado aonde? No culto da igreja. Para ser honrado, irmão, não precisa ser importante, ser isso e aquilo, não. Para ser honrado, precisa estar na posição. Aí começa, irmão, chegar na igreja, porque é importante, porque é isso, porque é aquilo. Não, irmão, isso não é vaso de ouro, não. Isso não é vaso de prata, não. Aí a gente vai explicar, próxima semana, o que é o vaso de ouro, o que é o vaso de prata. Aí alguém pensa que ser vaso de ouro é bom. Vai dar para a fabricação de ouro. Diz que para o ouro ficar bom. Diz que o cara bota o olivo, coloca o ouro no fogo e deixa ferver lá. Enquanto ele não vê o ouro dentro do ouro, quando ele olhar que vê o ouro dentro lá, tá bom. O vaso, o processo do barro é bom, é difícil, vai ser assado, vai também. Mas o ouro, ele tem que tirar toda a impureza para ser ouro. A prata tem que tirar toda a impureza para ser prata. Não é chegar assim, ferveu, tá bom, não. Aí o olivo, quando olha assim, ó,
que vê o rosto dele lá no olho, você está bom. É Jesus, irmão. Jesus tem que ver o rosto dele em nós. Né? Porque tem crente por aí que não representa mais Jesus mais não. O pessoal olha para ele assim, não tem nem jeito mais de crente. Aí eu gosto de enfiar. Aí o cara olha para ele e olha para o mundo, está igual. O que o mundo faz, ele faz. O que o mundo usa, ele usa. O que o mundo pratica, ele pratica. Aí não tem mais o rosto de Cristo. A irmã disse, louvor a Deus, aqui com o hino domingo, falava sobre o rosto de Cristo. A gente precisa ter o rosto de Cristo. O mundo precisa ver Deus em você. Precisa ver Deus em você. Então, para a semana a gente vai falar sobre isso. Tá bem? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Amanhã, irmãos, temos o nosso ciclo de oração. E à noite nós vamos estar lá no Alto da Bela Vista. Domingo, no sábado, eu vou ver o que eu posso fazer para levar um grupo de irmão maior lá para o Alto da Bela Vista, que será um culto em Ações de Graça, no domingo, ou melhor, no sábado à noite, lá no Alto da Bela Vista. Então, quarta-feira a gente vamos para o culto, mas sábado a gente vamos estar lá também, adorando a Deus ali, para a glória de Deus. Quinta-feira é o nosso culto da fé. Eu estou pedindo aos irmãos que se esforcem para vir para o culto aqui, porque as pessoas passam, aí quando passam, vê 2, 3, a igreja não tem 2, 3. A igreja tem um grupo bom, se esforça pelo menos para vir no domingo, na terça e na quinta-feira. A quarta-feira à tarde os irmãos já vêm. É muito bom o ciclo de oração aqui, tem uma frequência muito boa de irmãos. Quinta-feira, eu estou esperando o Malaquias, o Isaías, para confirmar na quinta-feira, o irmão do Cício está conosco aqui. No domingo também. Aos irmãos, olhem, irmãos, para Deus nos dar condições, porque a gente precisa estar indo buscar os irmãos no sítio. Por exemplo, o irmão José já mora muito longe, aí tem vontade de estar na igreja, mas mora distante, e a gente precisa dar uma assistência melhor a esses irmãos, mas eu estou do meu lado. O nosso ministério é um ministério novo, um ministério difícil, como eu disse aos irmãos. Além da gente ter uma dificuldade maior, existe um grupo de pessoas que lutam para acabar com essa obra. Não tem pessoas que vibram, tem pessoas que torcem para que isso se acabe. Liga para os irmãos, não vá, não venha. Mas os irmãos orem para Jesus tomar uma providência na vida dessas pessoas, e elas olharem e ver essa igreja cheia para a glória de Deus e dizer: mas como é que pode? Meu filho, aqui é coisa séria, aqui é coisa tremenda. Tem uma irmã que ela diz dela, ela divide para aqui e para a igreja dela. Mas ela disse que Deus falou com ela hoje e disse assim a ela: demais para Manassés, que a igreja dele está precisando. A voz disse 3 vezes a ela. Aleluia. Aí eu conversando com o irmão disse: se é o diabo que fala um negócio, não é não, isso é Deus. Então é um sinal de que Deus está conosco, irmão. É um sinal de que Deus está preocupado também com esta obra. E tenha certeza que no momento certo, na hora certa, porque ainda não é o tempo ainda, não. Mas vai chegar a hora, porque Deus está falando. O momento vai chegar, a guerra está cheia. Mas até lá a gente vai aprendendo a se valorizar e a valorizar a obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. O irmão Cláudio, ele começou orando, ele encerra orando. E o Senhor é o orador. A gente não vê amanhã, porque a gente vai resolver o problema lá em Barril, se Deus quiser. Não programado, mas possível pela forma. Na quinta-feira à noite a gente está aqui. Vou tentar avisando, porque assim é a cabinet, a gente está avisando que não vê amanhã. Senhor Henrique, Papai do Senhor, mais uma vez. Assim oramos, Senhor meu Deus, Salvador Jesus Cristo, neste momento, nesta hora, meu Pai.
Estamos te agradecendo por este trabalho maravilhoso que nós ouvimos. A sua palavra nesta noite, Jesus, que seja importante para nos recordar, porque a tua palavra, Deus, o salmista disse, eu guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E que nós queremos fazer, Senhor, nós ajuda, dá força, nós ensina o caminho que devemos andar. E fazemos aquilo que agrada a ti, Senhor, não somente aqui, mas estamos em outro lugar. Deus poderoso, que nós te pedimos, meu Pai, e agradecendo por tudo em nome do Santo Filho Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Irmãos, na Santa Ceia nós vamos estar apresentando o nosso irmão Nice e o nosso irmão Cláudio, e a gente vai estar deixando já o irmão Cláudio como auxiliar de trabalho, viu? O senhor chega, fica por ali, dando uma olhada, organizando. Às vezes tem uns camaradas que gostam de parar o carro aí na frente, aí vai, irmão, pai, bota do outro lado, vai ficar na frente da igreja. Aí a gente fica aqui, tira a oferta, ajudando com a Malaquia, viu? No dia da ceia a gente vai apresentar o Senhor. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos diz: Amém. Leve de Deus uma bênção para casa. Amém. O ato da Bela Vista é lá em cima, né, irmão? É. Eu fui uma vez, meu Deus do céu. Fique na paz. Deus abençoe, viu, irmã Eliane? Ah, vai.